Ana Maria Amarante, minha ilustre conterrânea das Gerais. Na sua pessoa, eu quero cumprimentar a todos os conselheiros presentes, a todos os presentes a este ato e, de uma maneira muito especial, os magistrados brasileiros. Eu queria, inicialmente, senhora ministra, me apresentar dizendo que sou funcionário público do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais há 35 anos, magistrado das Minas Gerais há 22 anos e, no presente momento, também presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. Portanto, vou focar muito a minha fala na questão da execução da pena, na questão da justiça criminal brasileira. Mas cabe-me, inicialmente, enaltecer, como todos o fizeram, esse ato cívico que o Conselho Nacional de Justiça pratica nesses 2 dias de ouvir não só os operadores da justiça brasileira, mas especialmente a sociedade civil, no afã de cumprir mais esse papel histórico de fazer a verdadeira revolução no judiciário brasileiro. Eu tenho para mim que o Conselho Nacional de Justiça, até porque já tive a honra de prestar alguma contribuição a esse conselho, tem feito no judiciário brasileiro a mudança e a transformação que o judiciário brasileiro está a exigir. Eu devo elogiar a proposta de resolução, mas não posso perder a oportunidade de fazer alguns registros, porque no artigo 3º da proposta de resolução, eu vejo tratar de processos distribuídos, mas não vejo tratar especificamente da questão da execução da pena, que não é considerada processo. É uma carta de guia que se expede, que se distribui e que não pode, naturalmente, entrar nessa contabilidade aqui se a redação do artigo 3º permanecer dessa forma. Então, nesse particular, há de ser, naturalmente, alterado este dispositivo. Da mesma forma, uma sugestão, o artigo 13 da proposta, minuta de resolução, traz a expressão em cidades menos atrativas, uma expressão que, naturalmente, vai gerar alguns confrontos, alguns problemas e até mesmo uma interpretação pejorativa. Talvez fosse o caso de mudar essa expressão para adotar um critério mais objetivo, que fosse até mesmo de consideração da taxa de contingenciamento de processos. Da mesma forma, eu quero fazer uma observação muito rápida com relação ao artigo 23, embora reconhecendo o propósito inovador, democrático e compromissado deste Conselho com a justiça a mais arejada, a mais democrática e participativa possível, mas quando prevê a possibilidade da composição do comitê orçamentário dos tribunais, faz lá menção da presença de servidores e juízes e, no parágrafo 1º, diz, em havendo mais de uma associação representativa de servidores, a indicação de que trata o inciso 4 deve ser feita de comum acordo entre as associações. Eu acho que isso pode gerar um confronto entre as associações. No caso de Minas, por exemplo, nós temos 3 sindicatos e, com certeza, será muito difícil entre eles um consenso para a indicação de um representante. Eu estou sugerindo, não havendo acordo entre as associações, caberá ao presidente destinar entre os indicados pelas associações aquele que vai integrar o Conselho. E talvez o mais preocupante de todos, o artigo 31, que dá ao Conselho Nacional de Justiça poderes, a meu modesto juízo, questionáveis de fazer vedação da criação de projetos de criação de cargos quando não atendidos os propósitos dessa resolução. Para mim, isso precisa ser muito bem tratado com os tribunais de justiça para que daqui a pouco não haja a interposição de, no mínimo, 27 mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal, questionando essa questão e a constitucionalidade deste dispositivo. Eu quero, especialmente, como disse, fazer uma menção especial à questão da justiça penal brasileira, a minha área de atividade, para dizer que o próprio Conselho Nacional de Justiça elegeu o ano de 2010 como ano da justiça penal brasileira. E, com esse propósito, teve iniciativas marcantes que estão aí, muitas delas em franca atividade e em franca eficácia, como, por exemplo, a questão dos mutirões. Agora mesmo o Brasil está experimentando, sob o comando do CNJ, mutirão de norte a sul para a verificação da sua questão prisional, especialmente o estado do Maranhão.
A questão do Começar de Novo, um projeto altamente inovador, a questão da advocacia voluntária, todos belíssimos projetos. E eu mesmo tive aqui, integrando uma comissão da Casa, o privilégio de contribuir em duas resoluções, uma resolução e uma recomendação, que eu estou a pedir ao Conselho Nacional de Justiça que cobre aos tribunais de justiça mais eficácia para estas duas resoluções, uma resolução e uma recomendação. A resolução 101, que trata das penas alternativas, foi determinado aos tribunais, está lá de forma muito clara que os tribunais deverão, naturalmente, criar varas especializadas de execução penal, como deverão também buscar a informatização e a utilização do processo judicial eletrônico dessas varas. Muito se avançou, muito pouco se avançou nesse particular. Em contrapartida, é preciso dizer que a criminalidade cresce, nós estamos regredindo em termos de aplicação de penas alternativas, impactando o sistema de justiça criminal e, naturalmente, cada vez mais a gente vê uma falta de compromisso dos tribunais de justiça do país como um todo com relação às penas alternativas. Por incrível que pareça, nós falamos aqui muito de competência delegada. Os tribunais ainda insistem em preferir, em criar e instalar varas de fazenda para abrigar competência delegada a instalação de varas de execução penal para a solução da questão penal brasileira no que diz respeito ao sistema judicial. Eu me refiro à Resolução 101 e à Recomendação 35, que devem merecer mais atenção e eficácia da parte do Conselho Nacional de Justiça. Como também preocupante, senhora desembargadora conselheira, é o projeto de execução penal que tramita no Congresso Nacional no presente momento, no Senado, de uma maneira muito especial, o projeto 513, que, a passar do jeito que está lá, sem a participação do debate do Judiciário brasileiro, porque foram apenas 3 audiências públicas feitas e a participação do Judiciário foi a mais pálida possível, nós vamos ter problemas graves com relação à impactação ainda mais do sistema prisional brasileiro. Estão, naturalmente, fazendo uma aplicação muito pálida no que diz respeito à interdisciplinaridade na lei, da mesma forma, de forma ainda muito pálida, a questão das penas alternativas, e sequer tocam na possibilidade da municipalização da execução da pena. É preciso que, naturalmente, o Conselho Nacional de Justiça, através de comissão formada, possa intervir no Congresso Nacional no sentido de melhorar a qualidade desse processo penal que lá está tramitando, desse processo legislativo que lá está tramitando. Em Minas Gerais, eu tenho belos projetos e estou apresentando como propostas aqui. Um deles, Prêmio Inovare da última edição, é o projeto Cidadania, de um juiz de Valadares que traz à sua presença os réus e aplica os benefícios, respeitando tão somente o benefício que cada preso tem na data. O doutor Tiago Colagno Cabral foi agora, recentemente, premiado pelo Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, com o Prêmio Inovare, e está colocando à disposição do Conselho Nacional de Justiça o seu projeto. Da mesma forma, eu volto a dizer, é preciso que haja uma mão forte do Conselho Nacional de Justiça, junto aos tribunais, e no projeto de lei de execução penal que está lá no Congresso Nacional, para que, por exemplo, as APACs, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, lá de Minas, seja usado como modelo nacional, como também a informatização da execução penal no Brasil. Eu ainda tenho, com relação à competência delegada, que fazer a consideração, porque realmente me preparei até com questões pontuais com relação a Minas Gerais, para fazer as minhas ponderações. Mas fiquei de tal forma que hoje, confortado ao ouvir os representantes da Justiça Federal, que eu acho que já estão prontos para receber a competência delegada, que hoje nos causa um ônus e um transtorno tão grande à Justiça Estadual. Eu não vou citar nominalmente situações pontuais, porque não é o caso, mas eu acho que nós, para além do que foi dito aqui, basta súmula, basta jurisprudência para nós devolvermos essa competência para a Justiça Federal, que, segundo disseram, já está pronta para receber. Não pode ficar só em ato, não pode ficar só em jurisprudência, em súmula, não, porque isso vai dar briga e vai dar conflito jurisdicional. Nós temos que partir para ato normativo do Conselho Nacional de Justiça, que redefina e naturalmente, devolva à Justiça Federal esse acervo que é dela. E até que isso aconteça, é que, por exemplo, seja acatada a proposta do Acre, que nós sejamos, a Justiça Estadual, sejamos compensados por esse acervo que não é nosso e que nos traz um ônus muito grande. Com relação à desjudicialização da execução fiscal, também acho que não há aqui grandes discussões. Basta implementar esforços para a aprovação da lei que já se acha no Congresso Nacional. Com relação
a Justiça Eleitoral, para finalizar, eu gostaria, porque publiquei um artigo que teve destaque no Conju, eu gostaria de, em simples palavras, de tocar aqui no assunto para dizer que, por ter a estrutura e foco diferente, a Justiça Federal não está nas pequenas cidades, estando presente apenas nas capitais e em algumas cidades. 300 foi o número reconhecido aqui hoje. Sua competência constitucional é restrita e não permite a presença de juízes federais nas pequenas cidades, que são a grande maioria dos 5.564 municípios. Ainda assim, o Constituinte não ignorou a importância do magistrado federal ao incluí-lo, como é hoje, na composição da Justiça Eleitoral. Alterar agora a Justiça Eleitoral, o que está dando certo e aquilo que o mundo quer copiar do Brasil, só faz sentido se formos guiados pelo complexo de achar que o melhor é o que vem de fora e o que está para ser feito. O Brasil tem uma tarefa hercúlea de melhorar os serviços públicos, e o mais acertado seria começar por aqueles que não oferecem as adequadas condições nem apresentam resultados compatíveis com as demandas de nossa realidade e da população brasileira. O país deve valorizar o que está dando certo, guiando-se sempre pelo princípio constitucional que prioriza o interesse público. Caso contrário, numa inversão de valores, estaremos dizendo que o errado é o certo. Mais uma vez, reafirmamos, em nossa avaliação, o foco deveria ser, e é o que se exige no momento, a reforma política e a reforma eleitoral, não a reforma da justiça eleitoral. Por fim, eu queria fazer uma ponderação com relação à justiça militar, porque em Minas nós temos justiça militar, e eu quero aplaudir o Conselho Nacional de Justiça pela iniciativa que está tendo de repensar a justiça militar. E ela precisa, conselheiro Gilberto Valente, eu sei que Vossa Excelência está envolvido nesse trabalho, ela precisa sim ser repensada. Minas é um exemplo claro de que a justiça militar contribui muito para impactar a criminalidade no Brasil. Nós temos um tribunal eficiente que está aberto, sim, a receber a redefinição de competência que Vossa Excelência está estudando e que o Conselho haverá de colocar. Como também a necessidade de prestigiar a classe, principalmente dos juízes de carreira, fazendo uma recomposição dos tribunais dos estados. São essas as colocações que eu queria fazer. Muito obrigado, aproveitando a oportunidade e me colocando aberto ao debate e à contribuição. Muito obrigado.